Olá, meu nome é Faena Moura, eu sou nutricionista e professora do Instituto Anabolize. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é a suplementação nas modalidades esportivas. Bom, a gente precisa prescrever os suplementos de forma correta e de forma eficiente, porque senão a gente faz o nosso paciente gastar dinheiro à toa, né? E isso não vai ter benefício nenhum na prática esportiva que ele faz. Então, uma das coisas que eu já oriento, que é muito importante entender, é sobre as vias energéticas que a gente utiliza durante o exercício. Por quê? Quando a gente entende sobre isso, a gente consegue já pensar qual substrato importante então para aquele atleta. Que substrato é esse? Substrato, né, é um nutriente que vai ser necessário para a produção de energia naquele esporte ou naquela prática. Então, um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem do que eu estou falando é que quando um atleta pratica o levantamento de peso olímpico, por exemplo, né, é um esporte que exige força e potência. Então, se esse atleta ele tiver disponível mais creatina fosfato, ele vai conseguir ressintetizar ATP mais rápido e isso vai dar mais força na execução daquele movimento. Então, quando a gente entende que nesse tipo de esporte é a creatina fosfato o substrato mais importante, né, ou determinante, a gente consegue prescrever um suplemento de forma eficiente. Então, quer dizer que para esse atleta, o suplemento de creatina pode ser muito legal para melhorar o rendimento dele nesse esporte, assim como em outros, né? A creatina é um exemplo aqui muito versátil de suplemento que a gente consegue utilizar em modalidades também de duração mais curta, né? Como no atletismo, na natação, em esportes coletivos também. Então, é um suplemento bem versátil. Bom, outro fator bem importante de entender é sobre a intensidade e a duração do exercício. Por quê? Porque isso também vai influenciar diretamente no uso de substrato. Então, a gente falou ali no tipo de exercício, né, que era um exercício de força. Quando a gente fala de duração e intensidade, a gente está dizendo o seguinte: bom, será que esse exercício vai ser feito, vai ser realizado numa intensidade mais baixa ou numa intensidade mais alta? E por que isso vai determinar a via energética utilizada? Se for um exercício de baixa intensidade, isso quer dizer para o nosso corpo que ele não precisa de ATP tão rápido, né? Que ele consegue ter um tempo ainda para produzir ATP. E aí, normalmente, em exercícios de intensidade mais baixa, nosso corpo prefere usar gordura como fonte energética, mas também usa, claro, carboidrato. Bom, se for um exercício de intensidade muito alta, a contração ela é muito rápida, ela acontece de maneira muito rápida, então eu preciso de ATP para essas contrações. Então eu preciso de uma via energética que me dê rapidamente ATP ali disponível. Então normalmente no exercício de intensidade bem alta, o nosso corpo ele vai utilizar um pouco de ATP que ainda tem ali, mas ele utiliza bastante a via da creatina fosfato também e utiliza a via glicolítica. E aí, quando você já pensa nisso, você já imagina então qual nutriente vai ser mais importante para esse atleta, tá? Então, se ele usa via glicolítica, qual que é o substrato energético? Glicose. Essa glicose pode vir tanto da dieta quanto dos estoques, que a gente chama de glicogênio, né? Então, para esse atleta, eu já sei, olha, eu preciso que ele tenha um bom estoque de glicogênio para melhorar o rendimento dele na execução desse exercício. Então, tanto a alimentação vai mandar aí, mas também a suplementação pode ser necessário, né? Então, em atividades de alta intensidade ou de uma duração menor, vamos colocar aí até 1 hora, né, de exercício, talvez eu não precise suplementar, né? Só a alimentação vai ser suficiente. Mas em exercícios que duram acima de 1 hora, que aí às vezes a intensidade até cai, né? Se for um exercício contínuo. O que é um exercício contínuo? Ele não tem intervalo. Então vamos supor, se for uma corrida, eu não vou conseguir manter uma corrida por muito tempo em alta intensidade. Mas eu consigo se for uma intensidade moderada. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui da corrida, se a duração for um pouco maior, eu vou usar ainda bastante glicose, bastante esse glicogênio, né? Então, para esse tipo de atleta, eu vou precisar, às vezes, repor durante o treinamento dele ou durante a competição o carboidrato para que não gere fadiga. E aí, como que eu vou repor esse carboidrato? Então, é um outro tipo de suplemento, né? Que a gente chama de suplemento energético. Então, o carboidrato ele pode vir na forma de gel, ele pode vir na forma de solução, então pode estar junto ali com um repositor hidroeletrolítico, né? Ele pode estar de diversas formas.
Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que para aquele paciente a gente vai precisar repor o carboidrato. Que tipo de carboidrato, né? É uma maltodestrina? É uma destrose? É um oximase? É uma palatinose? Então, isso a gente precisa também entender sobre a parte digestiva e metabólica, né? Então, o oximase, por exemplo, ele é um carboidrato de mais lenta digestão. A maltodestrina já é um carboidrato de mais rápida digestão. Então, se para esse paciente eu preciso de um carboidrato prontamente disponível, a maltodestrina vai ser uma melhor opção, né? Agora, se eu tenho tempo ali para digerir, eu quero que ele esteja disponível daqui, sei lá, 1h30, 2 horas, talvez a palatinose vai ser mais importante, né? Então, as características digestivas desses tipos de suplemento também é outro ponto a ser avaliado. A palatinose, por exemplo, em exercícios de longa duração, como maratona, né, tem alguns estudos indicando que ele pode acabar fermentando, porque tem essa lenta digestão, e isso pode causar desconforto gastrointestinal. Esse é um outro fator que piora o rendimento do atleta, né? Se ele sente náusea, vômito, estufamento, ou mesmo uma diarreia, isso atrapalha o desenvolvimento da prova. Então, se a gente utilizar uma suplementação de forma errada, a gente vai estar interferindo diretamente no rendimento e no resultado daquele atleta. Então, por isso, tem que ter muita cautela e entender toda essa parte, não só do tipo de exercício, como a gente já falou, né, da duração e intensidade dele, para a gente entender qual substrato vai ser mais importante ali, mas também da questão da digestibilidade do suplemento. Será que ele é rápido para ser digerido, né? Será que ele vai causar essa fermentação, esse desconforto? Então, isso também é outro fator que precisa ser avaliado, certo? Bom, outra questão que é bem importante é você entender sobre a planilha de treino do seu paciente. Então, será que essa planilha de treino lá está me mostrando que agora é um período que ele está tendo muito volume de treino, quer dizer, ele está treinando por muitas horas, mas a intensidade está menor? Então, será que agora, nessa fase, eu preciso de tanto carboidrato assim? Será que eu posso utilizar uma outra estratégia? Será que ele está fazendo um treino que agora é mais voltado para o ganho de massa muscular? Então, talvez o carboidrato não vai ser tão importante ali, né? Talvez se ele for uma planilha para ganho de massa muscular, além da creatina que a gente já citou, que pode ser utilizada, a gente pode utilizar as fontes proteicas, né? Então, se não for suficiente na alimentação, eu posso usar um suplemento de proteína para garantir o aporte necessário para a recuperação do dano muscular que vai ser causado, né? Então, entendendo sobre todos esses fatores, você vai conseguir periodizar o uso também de suplementos, porque senão a gente acaba colocando o suplemento em um momento que não seria necessário e que ali não vai ter benefício nenhum, ok? Outro cuidado que é muito importante é saber se esse suplemento causa algum efeito colateral. Existe uma classe que é muito utilizada e muito por atletas também, que é a classe dos suplementos termogênicos ou conhecidos como pré-treinos, né? Por que ele é muito utilizado? Porque existe um mito, uma crença, né, entre atletas e treinadores que o suplemento ali termogênico vai ajudar na disposição e também, às vezes, numa adequação da composição corporal desse atleta. Mas o que muitas vezes essas pessoas não sabem quando usam indiscriminadamente, né, é que existem vários estudos mostrando que esse tipo de suplemento ele pode estar adulterado. E adulterado com o quê? Né? Adulterado com medicamentos diuréticos, por exemplo, né? Adulterado com até mesmo substâncias que são proibidas, ou mesmo na quantidade de cafeína, porque muitas vezes esses suplementos utilizam como base a cafeína, que é um suplemento que dá realmente um efeito no sistema nervoso central, da questão de foco, né, e ânimo, mas também ela tem um efeito, vamos colocar geral aí, sistêmico, né, que seria aumentar batimentos cardíacos, né, porque ela aumenta a secreção de noradrenalina, ela também melhora a quebra de gordura, né, então disponibiliza mais ácido graxo na circulação, melhora a oxidação de gordura. Porém, se ela for utilizada em altas quantidades, tem os efeitos colaterais, né, que é o que? O rubor, quer dizer, aquela vermelhidão facial, queimação, né, esse taquicardia, porque começa a faltar o ar também, o coração acelera demais, o aumento da pressão, né, a tontura,
Tem gente até que fica com insônia, né? Porque às vezes toma num horário que é muito próximo do sono, ou porque tem um metabolismo mais lento para aquele tipo de suplemento, né? Que é a cafeína. Então acaba tomando de manhã e isso fica fazendo efeito lá até a noite e atrapalha o momento do sono. E a gente sabe que o sono é necessário para recuperação e também melhora de rendimento, né? Então, às vezes, por utilizar errado uma suplementação, a gente acaba interferindo em outros aspectos, tá? Então, no uso de termogênicos, por exemplo, é muito mais seguro, né, que você utilize fórmulas que tenham substâncias conhecidas e realmente com evidência científica, né, e que tem uma lista de ingredientes um pouco menor, porque quanto maior é a lista de ingredientes, mais desconhecido fica esse efeito. A gente não sabe se essas substâncias juntas, né, terão um efeito sinérgico ou se uma vai atrapalhar a outra e dar um efeito totalmente desconhecido. Então, o uso de suplementos, né, que tenham comprovação científica é muito importante para a gente ter também uma eficiência desse suplemento aí na vida do nosso paciente e no rendimento dele, certo? Outro aspecto importante é relacionado com o nível de hidratação do nosso atleta. Muita gente não dá muita bola, né, para essa questão da perda do suor e da ingestão também de líquidos, mas uma das coisas que afeta diretamente o rendimento. E para que a gente melhore a hidratação, também podemos utilizar suplementos adequados. Então, nesse caso, o uso adequado seria de repositor hidroeletrolítico. Esse repositor ele é feito justamente com água, carboidrato, sódio, né, que são aí minerais, alguns têm potássio e também cloreto. Mas a Anvisa, né, ela pede que tenha pelo menos carboidrato e sódio, ok? Bom, por que tem essa composição, né, nesse tipo de suplemento? Porque quando a gente tem sódio e glicose na mesma solução, a gente consegue fazer com que os dois entrem pelo mesmo transportador lá no intestino e isso faz com que a água entre mais rápido. Então a gente consegue hidratar melhor o paciente, né, com mais rapidez. E ainda assim a gente já fornece carboidrato para ele como fonte energética e ainda repõe eletrólitos. E por que isso é importante, gente? Porque se o atleta faz uma atividade de longa duração e perde muito suor, ele também está perdendo sódio. E aí, quando ele perde muito sódio, ele pode chegar numa deficiência tão grande que é conhecida como hiponatremia. E essa consequência aí pode trazer, né, para esse atleta tremor, incoordenação, né? Ele não consegue coordenar os movimentos, aumenta muito a temperatura corporal também e ele pode chegar até a falecer, né? Então, olha como é importante a gente entender isso. Então, quando a gente usa o suplemento de forma correta, a gente já previne essa questão da hiponatremia, hidrata melhor o paciente e ainda consegue repor energia para ele por ter glicose aí nesse suplemento. Então, olha como é importante. E aí, na hora que a gente vai fazer essa reposição hidroeletrolítica, a gente precisa pensar no volume, então, de água que a gente vai utilizar, na concentração de glicose nessa solução. Então, toda vez que tiver muito concentrado, né, em teor de glicose, frutose, o que vai acontecer? Pode ter o efeito contrário, o paciente pode ter náusea, vômito e até uma diarreia. Isso vai atrapalhar o rendimento dele também. Então, a diluição desse carboidrato é importante. E a concentração de eletrólito também não pode ser nada muito concentrado, porque senão vai mudar a osmolaridade aí dos fluidos, né, corporais, tá? Então isso é outra situação que é bem comum, né, ocorrer, que é a desidratação. E aí muitas vezes a pessoa só toma água, 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 água. E quando acontece isso, a gente acaba desregulando, né, as quantidades de sais minerais do nosso corpo e ele pode então ter essa situação da hiponatremia, como eu coloquei aí. Então é importante repor água e também eletrólitos no caso de provas de longa duração. Então, ó, só nesse vídeo já falei para vocês de várias coisas que são importantes a gente avaliar na hora de prescrever um suplemento. Então, primeiro, qual o tipo de exercício? Qual é a aptidão que é mais necessária nesse tipo de exercício? Segundo, a duração e a intensidade, né? Terceiro, a planilha de treino. Que fase do treinamento que esse meu paciente está, né? Quarto, as substâncias que são realmente
que tem evidência, né, científica e que são seguras para serem utilizadas, né? E quinto, em relação à hidratação. Então, a desidratação ela afeta diretamente o rendimento e aí suplementar de forma correta a questão da água e os eletrólitos também é muito importante. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado vocês e se você ficou interessado nesse tipo de conteúdo, siga aí o Instituto Anabolise nas redes sociais, vou colocar aqui na descrição, siga nosso canal no YouTube e também tem o site, lá eu posto conteúdos semanais sobre a área de nutrição esportiva e se você tiver alguma dúvida também, pode interagir comigo, escreva aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre nutrição esportiva e a gente se vê. Até o próximo vídeo!